E entra aquilo que você falou. Teve muita gente do PT comemorando que o Flávio seria o candidato. E tem muita gente trabalhando para que o Flávio seja candidato. Isso é verdade. Uma das coisas que o PT está fazendo, não só o PT, o STF está fazendo para garantir a candidatura a Flávio, é desconstruir o Centrão. O Centrão é a base da candidatura do Tarcísio. O Tarcísio é um candidato do Centrão. E a Folha de São Paulo hoje fez uma matéria muito feliz nesse sentido, que ela mostra assim, quem são os possíveis candidatos de terceira via. Tinha um Aécio, que eu não entendi nada. Realmente essa é a parte ruim da matéria, porque não faz sentido o Aécio terceira via de nada. Tinha eu e tinha o Tarcísio. O Tarcísio já sendo colocado pela Folha, não como um bolsonarista, mas como uma terceira via. Né? Que é um caminho que agora ele quer, porque ele foi meio que... Né? Mas no desenho da matéria, né, o que a gente começa a perceber, assim, a terceira via, que seria construída pelo Centrão, ali, né, uma leitura, um Centrão conduzindo a candidatura do Tarcísio, depende do Centrão juntar vários partidos e dar esse suporte a ele, que ele não teria mais um Bolsonaro. Pois bem, a partir do momento que começa a sair operações, como saiu na última sexta-feira, atacando o Centrão, e a última operação, essa operação de sexta é uma operação voltada em emendas, que é uma coisa que o Flávio Dino meio que estava prometendo fazer, e parece que há provas contundentes com um monte de gente, porque é óbvio, achar que parlamentar não rouba essas emendas do orçamento secreto. Você começa a quebrar os caras do Centrão. Eu citei agora há pouco, quando eu falava do Vorcaro, tanto o Ciro Nogueira quanto o Antônio de Rueda, que é do União e do PP. Eles são os articuladores principais da candidatura do Tarcísio e estão todos encalacrados com esse lance do Banco Master. Então, se a gente põe no papel, os fiadores da candidatura do Tarcísio estão tudo machucado. Então o Lula meio que assim, uma hora o Flávio tá empoderado, outra hora o Tarcísio tá machucado, e ele vai jogando o Tarcísio, jogando um xadrez eficaz. E aí a gente tem que reconhecer, o Lula, nosso adversário político mais óbvio, cara, esses caras não ganharam todas as eleições à toa. Eles estão jogando um jogo de adulto, enquanto o outro lado tá jogando um jogo de criança. Eles são muito mais habilidosos e, até certo ponto, profissionais, né? O que a gente precisaria de um outro lado muito profissional também para que haja ali um equilíbrio, né? Porque senão esses caras vão dominar o jogo o tempo inteiro. E aí tem gente na população que acha que isso é bom, tem gente que acha que é ruim, e tem gente que tá olhando e pensando que, putz, como eu, por exemplo, eu fico assim, cara, isso aqui é perigoso. Qual é o perigo? O perigo é um jogo que é dominado o tempo inteiro por que só quem manja as regras pra valer e as usa. Porque o PT, a sensação que eu tenho, e que o Lula, eles jogam com a regra debaixo do braço, entendeu? Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo o tempo inteiro. E a gente precisa de alguém que saiba jogar esse jogo também, porque senão ele fica simplesmente desequilibrado. Sim, você tá certíssimo. O jogo tá desequilibrado. E tá desequilibrado a partir do momento que o time do Lula faz parte de uma coalizão, que é uma coalizão que inclui membros de cortes superiores, ministro da Suprema Corte, para ser claro. Ainda uma parte da imprensa, uma parte do empresariado menor, mas conta. Então, esses caras, né, eles montaram um arranjo que foi benéfico até agora. Então, ou seja, o STF controlava um pouco do Brasil de um lado e o Lula controlava do outro. E, inclusive, a gente pode falar aqui com certa calma e tranquilidade que o STF neutralizou o bolsonarismo pro Lula, não precisa fazer nada. Quem neutralizou a própria oposição foi o STF. Tu acha que eles correm o risco do STF voltar a encher o saco do PT e do Lula em algum momento, cara? Porque você lembra que o PT e o Lula odiavam também o Alexandre de Moraes, né? Porque ele pegava no pé. E agora que ele tá pegando no pé dos meus inimigos políticos, a sensação do petista, e o brasileiro tem memória curta, é que o Alexandre de Moraes é um herói. Mas aí, em algum momento, isso morde a bunda do outro lado também. Eles correm esse risco, não correm? Correm porque, assim, quem vive mudando de lado, né, uma hora pode mudar de lado novamente contra você, né? Então, o Alexandre não estava feliz com a nomeação que o Lula estava fazendo pro STF agora, no Bessias. Não gostou. Lá tem política, a composição do STF tá virando uma composição, com as últimas indicações, muito PT puro sangue. E isso não é bom pro Alexandre e para outros ministros que tenham, vamos dizer, uma agenda mais própria. Então, altera-se a composição, altera-se a relação de forças, e pode simplesmente o PT virar o bloco mais forte no STF e pronto. Porque o PT tem... O Zé Dirceu tem uma leitura interessante disso, né? Que ele falou o seguinte, a gente ganhou a eleição, mas isso não significa nada, a gente não manda no Brasil. O Congresso manda. O Congresso manda porque tem as emendas, que é a emenda do orçamento secreto. Nós precisamos acabar com a emenda do orçamento secreto para o Congresso, no fundo, que ele voltar a depender do governo, liberar grana, porque os membros do Congresso, os deputados, são prostitutas. E o Congresso é um puteiro. E aí já vão me atacar, atacou a democracia, mas o Congresso pagou, levou. Com a emenda do orçamento secreto, não é mais pagou, levou, porque o dinheiro não depende mais do governo para vir.
Você tira a emenda lá do zero, de um acordo da mesa que tem, da composição de quem ganha a presidência da Câmara. Então, o Dirceu, ele quer acabar com essa independência financeira que o Congresso tem, acabando com essas emendas. E quem foi o ministro que começou a cuidar disso? O Flávio Dino. O Flávio Dino pegou tudo que envolvia orçamento secreto e ele tá ruminando e levantando isso, praticamente 2 anos. Agora começaram essas operações. Começou na última sexta-feira. Pegou uma espécie de uma ex-assessora do Arthur Lira que tocava boa parte do orçamento secreto. Se essa mulher, novamente, igual o Vorcar, se essa mulher começa a abrir a boca, se a coisa começa a andar, começa a cair o esquema de praticamente todo mundo que estava no orçamento secreto. Inclusive os petistas. Tinha pelo menos uns 20 a 25 deputados petistas que no governo Bolsonaro também estavam no orçamento secreto, mesmo sendo oposição. Então, o PT, né, nessa estratégia, vamos falar de maneira mais geral, o petismo, as esquerdas, se eles vão para cima do Centrão, acabam com a emenda de orçamento secreto e diminui o poder de barganha do Centrão, o Lula passa a mandar no Congresso. Então ele já tem força no Poder Judiciário, ele já é o Poder Executivo. E ele mandando no Congresso, aí eles passam a ter uma dominância que eles nunca tiveram. Que é a estratégia que o Dirceu já comentava em entrevistas há pelo menos 2 anos atrás. O Dirceu comentava isso. E é isso que a gente tem que evitar nessa eleição. Em nome de um certo até balanço de poder, a gente tem que evitar isso, porque o PT vai para a concentração de poder. Ainda tem uma coisa, como todo mundo hoje no Brasil, todos os grandes partidos, os grandes agentes políticos, meio que se lambuzaram também, o caso do Banco Master é só mais um, também tá mais fácil, porque tá todo mundo, né, atrapalhado, para dizer o mínimo. Então um depende um pouco do outro. Então até a fraqueza do PT, que era o envolvimento histórico que os membros do PT tinham com o escândalo de corrupção, ficou diminuído, porque, né, a Lava Jato pegou o Petrolão, foi um negócio gigante, mas depois veio o escândalo do INSS, que pega o PT, e muito, né, comparável.